Boa noite a você ligado nas redes sociais do Toque de Bola, aqui no Instagram. Você que está aí acompanhando todas as nossas lives, seja bem-vindo mais uma vez. A gente está aqui ao vivo novamente no Instagram do Toque de Bola para mais uma Toque Entrevista. Nessa quarta-feira a gente vai receber o presidente do Esporte Clube Juiz de Fora, o Jorge Ramos, que vai falar um pouquinho como é que está o clube nessa situação, algumas coisas desse primeiro ano, digamos assim, de mandato dele à frente do Esporte Clube Juiz de Fora. Você já vai entrando aí, já vai participando com a gente. Vamos esperar o Jorge entrar aqui para poder a gente chamá-lo para participar, mas antes disso a gente vai até já agradecendo aqui os patrocinadores, quem torna possível a gente estar aqui com vocês toda segunda, quarta e sexta aqui no Instagram do Toque de Bola. Então são eles que tornam possível. A gente vai agradecendo o pessoal do Plastic da Santa Casa de Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente pela nossa saúde. A Mastercall, agente autorizado, claro. Internet banda larga 120 MB, dobra para 240 MB de R$ 149,99 por R$ 99,99 só no combo multi da Claro. E o projeto Cidadão Consciente da Iperro Embalagens. Visite aqui no Instagram mesmo a página do Cidadão Consciente HR e participe desse projeto. Separa aí as suas sacolinhas plásticas limpas e secas para poder depositar num dos coletores da Iperro. Vamos chamar aqui o Jorge para a gente começar essa live. Esporte Clube Juiz de Fora, tão tradicional, de tantas glórias, de tanta história. A gente vai falar um pouquinho de como é que está a situação do clube hoje, falar um pouquinho sobre a pandemia e um pouquinho sobre esse primeiro ano, digamos assim, né? Muito bem-vindo, boa noite, Jorge. Boa noite ao presidente do Juiz de Fora. A gente que se encontrou tem um ano, né? Quase um ano. Assim, foi em abril do ano passado que a gente fez uma longa entrevista, uma longa conversa lá no Memorial do Esporte. E agora, um ano depois, um ano e pouquinho depois, a gente volta a conversar. Seja bem-vindo, boa noite, Jorge. Obrigado, boa noite aí. Agradeço aí a oportunidade de bater esse papo com vocês. Enfim, um abração no Ivan. Estamos aí tentando sobreviver esse momento difícil, né, que o país está atravessando, nosso estado, o esporte de um modo geral. Mas vamos lá. Estamos aí à disposição para bater esse papo aí. Jorge, primeiro, como você resume esse ano de mandato, né? Desde do primeiro ano lá, vamos fazer um ano e meio da eleição e da assumir. Essa é a segunda passagem sua, se eu não me engano, pela presidência do esporte, né? Então, nesse ano e meio, como é que o clube caminhou? Vamos deixar um pouquinho a pandemia para depois, mas como é que o clube caminhou nas suas previsões aí nesse ano e meio de mandato? Na realidade, assim, eu quando assumi o primeiro mandato meu, eu procurei fazer um projeto dentro do esporte que tentasse regularizar a situação do AVCB. Talvez as pessoas digam, poxa, mas o Jorge só trabalhou nesse sentido. Não. A gente investiu também em outras áreas do clube, né? Nós trabalhamos muito a questão da escolinha. Nós hoje temos aí um quantitativo, talvez você vá me fazer essa pergunta um pouquinho mais à frente, mas temos um número considerável de garotos nas nossas escolinhas. Enfim, e o projeto do AVCB ele caminhou, coisa que na história do esporte ele nunca teve esse projeto pronto e aprovado. Eu comecei, depois teve o momento que a Carla foi presidente do clube, ela acreditou no projeto, a gente partiu para dar continuidade, e agora, nesse ano de 2019, eu dei um processo de continuidade. Infelizmente, a gente chega um momento que o recurso é finito, né? Tudo que nós fizemos até agora foi com recursos próprios, foi com recurso do pagamento de taxa de manutenção, e que é um projeto que não é barato. Eu não falo barato no sentido de desvalorizar o investimento, não é isso. Mas ele tem um custo alto. O esporte, quando a gente fez a primeira avaliação, nós assustamos com 400 e quase 500 mil reais para deixar o esporte com a VCB todo pronto. E aquilo me causou um espanto. Não pode ser, pode não ser. E começamos a fazer, né? Começamos a fazer e num determinado momento que a gente começa a fazer um apanhado do investimento, você vê que a gente ainda não chegou a 400 mil, mas praticamente a gente já está na fase de quase 300 mil reais de investimento. Infelizmente,
Ainda não temos o AVCB porque eles não conseguem liberar parcialmente. Mas estamos tentando manter o clube de pé, estamos fazendo aí, na medida do possível, investimentos de conservação. O projeto do aquecimento da piscina ele não está descartado, os equipamentos estamos terminando de fazer o pagamento, mas é uma piscina de 1.350.000 litros, né? Tenha consciência de que é um investimento, você agrega valor, né, ao patrimônio. É uma piscina ao ar livre, né? Que torna mais difícil ainda. E ela hoje eu posso dizer, os equipamentos estão lá, o sistema está pronto, mas tem um custo operacional que ele é considerável. Quando a gente fez o primeiro contato com a Gasmig, a gente tinha uma estimativa, mas fugiu, e eu achei melhor a gente dar um tempo no projeto, apesar dele estar todo pronto, mas como você mesmo disse, é uma piscina ao ar livre, e requer todo um procedimento. E aí a gente já está com a lona, aquece, é 1.350.000 litros, e é a única piscina privada, né, na região que a gente tem com o processo de aquecimento. Tirando a Epicar, que não é aberta ao público. Da região, a não ser a da Epicar, né? A da Epicar é fechada ainda. Isso, ela é fechada, a nossa é aberta. Realmente requer a gente estar buscando parceiros. Posso dizer que através de parcerias, através da permuta, porque hoje, se você não buscar parceiros, se você não buscar o famoso escambo, né? Reformamos toda a iluminação da quadra de society. Aquilo me incomodava, não sei se você teve a oportunidade de estar indo lá à noite, mas me incomodava, né? Eu já não enxergo muito bem à noite. E chegava lá, via aquela coisa meio... Eu chegava lá e via aquela coisa meio sombreada, e falei, está errado, isso não está certo, não está certo. E buscar uma parceria com o Lulu, e ele arrumou aí um patrocinador, e fizemos uma total mudança na questão da iluminação. Hoje eu posso dizer que eu estou satisfeito, reformamos o alambrado. O último investimento que a gente fez agora foi com relação à situação da sauna, né? Nós demos uma reforma boa, a sauna é um potencial de frequência, e aí nós estávamos com um problema na sauna a vapor, e aí não dava mais, o equipamento que estava lá já era antigo, já era um equipamento ultrapassado, causando problema, o superaquecendo. Eu falei, não, vamos mexer. E aí trocamos o equipamento, hoje a sauna está pronta para receber os sócios. Não vou falar, porque você pediu para não falar da pandemia, mas acaba tendo uma ligação, né? Mas ao longo desse tempo é manter o clube de pé, não adianta você querer colocar a mão onde é que você não alcança. E aí a gente vive, Wallace, de pagamento de taxa de manutenção. Eu não tenho outra renda, eu não tenho outra fonte de recurso no clube a não ser o sócio, que é o nosso patrimônio somado aos funcionários. Naquele outro encontro que a gente falou no ano passado, o Sport tinha cerca de 650, 700 sócios adimplentes, né? 700 sócios que pagavam a mensalidade e contavam com algumas outras arrecadações para poder girar em torno de 210, 200 mil por mensal. Esse dinheiro, esse orçamento que o senhor conta no dia a dia, no mês a mês do Sport ali até hoje, limitou-se mais, tem menos, como é que... Veja bem, ele mantém essa média, porque à medida que você tem um aumento na receita, mas você tem um aumento na despesa, é tudo proporcional. E nem sempre o aumento da receita ele corresponde ao aumento da despesa. Energia elétrica é uma coisa no esporte que ela me causa espanto. A nossa conta de energia, você, Jorge, mas tem que fazer desligar. Não é isso. A gente tem uma conta de energia mensal de aproximadamente 16, 17 mil reais. Vamos investir em energia solar, ok. A gente pode investir em energia, mas investimento requer recurso. E se você não tem recurso, como é que você... Esse primeiro recurso que falta, né, Jorge? Pelo que a gente conversa, a gente vê sempre lá no esporte, no Tupinambás, a realidade dos clubes de fora. O Bom Pastor, ABB, que a gente frequenta aí quase todo final de semana. O que falta primeiro é essa alavancagem, né? O clube acaba ficando no 0 a 0 quase todo mês, né? Com certeza.
E é como você disse, no 0 a 0, né? E talvez menos zero. Às vezes costuma ter meses que a gente tem o menos zero. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de manifestação, mas a gente tem um processo de inadimplência. A situação não está fácil. Não estou falando nem da pandemia, não estou falando do Covid nesse momento agora, não. Eu estou falando da situação do país de modo geral. Já vem de uma série desses, como é que fala? É o sócio que entra hoje, aí daí a 2 meses para de pagar, e aí o sócio novo que entrou acaba tendo que assume essa dívida, entre aspas, ele assume no lugar de um outro que está inadimplente. É uma realidade que vive os clubes de fora. E eu sei que o senhor tem um relacionamento muito, muito próximo com todos os dirigentes daqui. Eu vejo o senhor tem cerimônia do Tupinambás, tem apresentação de elenco do Tupi, na ABB, no Bom Pastor. O senhor roda bastante os clubes de fora, então é um conhecedor dessa realidade. Deixa eu te perguntar, já uma pergunta. Como é que é isso? Por que querer ser presidente de um clube, já que reconhece todos os clubes da cidade não vivem situação fácil? Meu querido, olha, nenhuma vaidade pessoal, você sabe muito bem. Há 1 ano e tanto, há 1 ano e meio eu te falei e volto a repetir. Minha vida não mudou. Minha vida não transformou pelo fato de eu estar presidente do Esporte Clube Juiz de Fora. É uma honra estar aí num segundo momento, mas é como você diz, por que ser presidente? As coisas são colocadas no desafio, né? E a gente acaba assumindo esse desafio. Não agrada a todos. Tenho certeza que desagrada muitas pessoas, mas tenho a minha consciência tranquila que faço o melhor de mim, né? E administrar um clube da magnitude do esporte, um clube que caminha para 105 anos, um clube que tem uma história, um clube que tem pessoas que dedicaram a sua vida. Você tem que ter esse compromisso. O mínimo que a gente pode fazer é manter aquela estrutura, é manter o quadro de sócios. E por que estar aí, né, presidente do Esporte Clube Juiz de Fora? Deus, foi coisas que são colocadas para a gente e o momento veio, aconteceu. Estamos aí no ano de 2020, que eu apenas tive a oportunidade de conviver mais de perto com só janeiro, fevereiro e um pouquinho de março, porque logo entrou os decretos, suspendendo. Eu acho que é importante a gente, depois, se você me permitir, fazer essa abordagem. E eu fiquei aí. Agora eu estou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e vai por aí afora. Praticamente assim, em 2 anos de mandato, né, nós praticamente vamos estar funcionando 14 meses. Né? É difícil você conseguir conviver com isso. Agora, são coisas que são colocadas. Não deixei de ser o Jorge, não deixei de andar do jeito que sempre andei, não mudei a minha vida, isso não mexe comigo. Continuo sendo o mesmo Jorge. Vou aos domingos, bater a minha peladinha de society, que eu gosto, tomar minha cervejinha, mas continuo sendo a mesma pessoa, conversando com todo mundo, tentando, na medida do possível, fazer o que o esporte precisa. Jorge, a gente falou aqui um pouquinho da situação da VCB, eu queria que você falasse especificamente desse assunto, em que pé está. A gente dizia, ano passado, dizia que o foco mesmo era conseguir, até para poder gerar novas receitas para o clube mesmo, né? Aluguel de espaços e eventos, né? Abrigar eventos, que o esporte hoje não poderia fazer por conta da falta do AVCB, e que estava numa fase de pequenos ajustes. A gente até arriscadamente projetou para o final do ano uma liberação do clube, que essas datas elas se alongam, 1 mês, 2 meses, está dentro da previsão, mas aí logo depois foi atingido pela pandemia. Mas era essa previsão inicial de início do ano. A gente continua com a iminência de sair esse álbum e finalmente o esporte voltar a caminhar com as próprias pernas. Veja bem, realmente o cronograma era esse. Mas chegou um determinado momento, porque o que acontece no AVCB? Você não consegue ter uma liberação parcial. Apesar da gente ter investido naquela área do ginásio,
passando ali pela secretaria, pelo bar da piscina, chegando à arquibancada. Se você tiver a oportunidade de, até vou franquear você ir lá fazer alguma reportagem, alguma coisa, né? A gente não está abrindo, mas eu te acompanho. Oi? A gente teve lá durante o ano nas competições da Liga, da Copa Bahamas, e viu os corrimãos estão no lugar, as escadas estão completamente diferentes no ginásio, a capacidade do ginásio diminuiu, as placas estão no lugar. Então, assim, a gente vê essas pequenas coisas, a gente que frequenta o esporte, né, a gente vê acontecer. A gente está contando para todo mundo aqui como é que está esse pé, né? Que a gente acompanha, né? A gente que frequenta lá, a gente acompanha. Olha só, o que acontece? A parte da arquibancada, né, a arquibancada principal, ela está toda pronta. Hoje, aquele momento que você esteve, que a gente pôde ver, era o corrimão, e hoje a gente já tem, nós diminuímos a altura dos degraus, ela hoje está toda telada naqueles degraus que são mais altos, a gente fez uma escada, diminuiu, está toda telada. E aí hoje, me falta fazer ao clube a parte praticamente, porque o esporte é o seguinte, o esporte é um clube antigo, construído, antigo, numa arquitetura, num projeto de engenharia de 100 anos, 50 anos passados. Não adianta eu querer hoje pegar o AVCB e adaptar as regras. Tanto que hoje existem normas técnicas do bombeiro, do comando do corpo de bombeiro, da corporação, que permite você fazer adaptações como foi trabalhado o projeto. Hoje, eu precisaria ainda da faixa de R$100 mil para terminar aquela parte da piscina suspensa. Que é onde? Mas quando você começa a andar por dentro do Esporte Clube de Fora e você conhece, sabe, né? A gente entra num lugar e sai no outro. Entra num lugar e sai no outro. Isso tudo é observado. Tem a parte elétrica, tem a parte de oficina mecânica, da oficina de manutenção, que você tem que fazer adaptações. Então tem uma série de detalhezinhos que somam isso tudo. Infelizmente, a gente não conseguiu. Há uma possibilidade, dada a localização da sede social, pelo fato dela ter um distanciamento no projeto, um distanciamento da arquibancada principal e daquela parte da piscina suspensa. Então, isso possivelmente, né, eu já tive a oportunidade de conversar isso com a corporação e tudo, possivelmente a gente consiga liberar a sede. Um detalhe, a sede social está toda pronta para receber os nossos sócios e convidados. Ela hoje... Aquela entrevista lá, o memorial fica ali e a gente teve a oportunidade de circular por ali, já estava corrimão, as placas, identificação, banheiros, estava tudo já no jeito para poder fazer uma festa amanhã, por exemplo. Isso, sem contar que aquilo é uma estrutura que é tombada pelo patrimônio, né? E ela ao ser tombada eu tive que aguardar inclusive a liberação do CONTAC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Ok, feito isso, vencidas essas etapas, a gente partiu para a execução. Uma coisa que a gente está agora para concluir, que é a acessibilidade. Acessibilidade significa a gente colocar uma plataforma, né, de acesso às pessoas com necessidades especiais para poder acessar ao segundo andar, porque a gente só tem a escada. Então a gente vai ter uma plataforma para poder melhorar isso aí. Estamos em fase, tudo isso demanda recurso. E mais assim, manter, o campo está lá, a gente recuperou todo o gramado, todo ano a gente fecha o campo por volta do dia 15, dia 20 de dezembro, há uma exceçãozinha, vai até o dia 21, mas depois a gente fechou e com o retorno para março. O veterano retornaria com as escolinhas e tudo mais em março. Aí acontece que veio o que você não quer que eu fale por enquanto, que é a pandemia, e a gente está lá com o campo parado. Tive que colocar 42 funcionários, né, na suspensão do contrato de trabalho, de 52, não demiti ninguém. Estou tentando manter a situação, mas estamos aí aguardando uma decisão do governo federal pela prorrogação dessas medidas da suspensão do trabalho. Não posso retornar com as pessoas.
Diga. Estamos aqui com participação na live aqui, o Basileu Tavares, que é o presidente do Pantano, nosso amigo, e que teve tempo também, durante muito tempo à frente do Olímpico, diz aqui que a luta dos clubes de Juiz de Fora é grande e ele pensa que uma parceria com os órgãos responsáveis pela liberação do AVCB deveria fazer uma liberação parcial. E é isso que você comentava, né? Que não existe ainda, né, Jorge? Mas que realmente essas áreas aí ajudariam muito. O Basileu completa aqui, ó, dizendo que assim o clube investiria na área de maior lucratividade para o clube e esse espaço, atendendo às medidas que fossem impostas, seriam feitas e essas gerariam receitas para poder reformar o restante do clube, né? Uma coisa, Basileu, um abraço aí. O que acontece? Tem que deixar muito claro que os sindiclubes, né, através da presidência do Marcelo Barra e tudo mais, a gente tem feito gestão junto à corporação do Comando Bombeiro. O Coronel Emerson é uma pessoa altamente acessível, de uma abertura fantástica, e a gente tem tentado, na medida do possível, construir. Eu acho que deixa um legado na história do esporte, que é um projeto aprovado pela Corporação do Bombeiro, coisa que o esporte nunca teve. Eu, encerrando meu mandato esse final de ano, eu deixo como para mim, no meu entendimento, eu levo isso comigo. Não me mudou, não me fez a cabeça, mas o esporte hoje tem um projeto de AVCB aprovado de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiro. E já com a maioria da parte dele executada. E aí a gente deixa essa passagem registrada no clube. O tempo vai ser o senhor do julgamento disso aí. Pode aproveitar que está um pouquinho mais para frente, mas eu já trago a pergunta de uma vez. As eleições do esporte estão mantidas, elas vão ser em dezembro mesmo, vai acontecer no calendário normal, dependendo da pandemia. Ou você, existe a possibilidade de esticar o seu mandato, ou concorrer à reeleição, ter um outro mandato. Como é que fica isso? Isso vai ter discutido ainda no Conselho Deliberativo? Como é que está esse assunto nesses dias de paralisação? Isso é uma situação que eu já começo a discutir com o presidente do Conselho Deliberativo, com a diretoria, porque na realidade, aí a gente tem que fazer o link, né? Com os clubes, eles se enquadram através do Minas Consciente, na Onda Roxa, né? Aí falo com um pouquinho de propriedade, porque é onde eu milito, na área da saúde, a previsão é de que os clubes serão os últimos a serem abertos após o término da pandemia, né? E aí você me permite, mas não dá para a gente não fazer um link com esse momento. Aí eu quero só fazer isso aí para justificar. Quando é que a gente pode fazer esse processo de reabertura dos clubes? Sem nenhuma chance. Sem nenhuma chance nesse momento. Ok. Em outubro, nós teremos que constituir uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral, ela se dá através da indicação do Conselho Deliberativo e da diretoria. O Conselho Deliberativo, por uma questão dos decretos, né, do município com relação à pandemia, aí é que a gente precisa fazer esse link, ele não te permite que você faça aglomerações, que você faça reuniões. Mas agora o decreto fala que você pode fazer pequenas reuniões com 30 pessoas ou mais. Ok, vamos estudar. Mas chega o momento da assembleia, né? E o clube não está aberto. Então eu não sei como é que a gente vai definir isso. Eu estou, inclusive, já encaminhando a Flávia, que é a minha assessora, minha diretora jurídica, juntamente com o doutor Joaquim Eloy, que é o nosso advogado, para ver qual é a medida que a gente toma. O que eu quero deixar muito claro é que tenho um compromisso com o Esporte Clubes Fora até o dia 31 de dezembro. Se for vontade de um grupo de associados, se o sócio manifestar e de que a gente tenha, porque na realidade assim, né, nós começamos em janeiro, começamos no ano passado, ok? Quando foi agora em março, nosso mandato praticamente parou, né? A gente não tem mais esse dia a dia do clube, das dificuldades, das tristezas, das alegrias. E se houver por parte de manifestação do sócio, de que haja uma prorrogação desse momento até que a gente possa executar o processo eleitoral amplo, geral, sem nenhum problema,
nós estamos à disposição para contribuir com o clube, não tem nenhuma dificuldade. Então, dizer para você nesse momento, vamos prorrogar o mandato, vamos fazer eleição, por enquanto eu estou num momento de consulta jurídica. Não tenho nenhuma decisão nesse momento, não tenho mesmo, né? E assim, como o Basileu coloca, né? E a sua pergunta, né? O que leva a gente estar postulando aí? É dedicação, é gostar daquilo que faz, é realmente gostar daquela turma. A gente sente falta, rapaz. Eu hoje estava conversando ontem com o Diego, né? Depois eu queria que você me desse a oportunidade de falar do recurso do Wesley, do Jacaré, né? Porque lamentavelmente a gente sofreu um atropelo aí, que eu contava com esse dinheiro. E a gente tenta aí na medida que... Diga. Galera aqui, ó, Diego tá na live, Alexandre Campos mandando um abraço pro presidente. Aqui, ó. A galera toda na live aqui. Tá todo mundo aqui já entrando. A gente vai falar um pouquinho sobre o Jacaré, um pouquinho mais daqui a pouco. Mas aproveitando que você citou a pandemia, como é que o esporte lidou com isso? Dia 20 teve que parar tudo. E aí, a partir desse momento, cai no corpo do presidente as decisões como? Mandaram ou não mandaram alguém embora? Suspenderam ou não suspender pagamentos de mensalidades? Suspender ou não suspender contratos de terceirizados? Como é que isso veio, obviamente, deve ter caído como uma bomba no seu colo, e como é que isso foi resolvido e conversado ao longo desses meses? Eu tô rindo, mas eu tô rindo porque tem uma hora que a gente tem que rir para não chorar, né? Vamos ser sinceros, quem me conhece sabe que dá pra gente administrar isso. Realmente... Ninguém nunca imaginou, porque a princípio ninguém tem 100 anos para ter passado por uma pandemia e tá aí na ativa sendo presidente de um clube. Mas como é que isso isso aperta mais a já combalido, né? Já aquele 0-0 que a gente falou um pouquinho mais cedo, a situação financeira do esporte, e aí tem que conversar com todo mundo. Pois é. Quando veio, né, esse processo da pandemia, eu comecei a pensar. O que fazer, igual sou Rolando Lero, vinha eu para essa aula, né? E aí eu começava a pensar o que fazer. São 52 funcionários. Temos pessoas ali de 35, 40 anos. A gente não pode simplesmente pegar e jogar isso como se não fosse um lixo, não. São patrimônios. Se as pessoas estão lá, é porque têm seus méritos. E isso eu preciso reconhecer e trazer isso para mim. O que aconteceu? E ficamos aguardando. Veio a oportunidade, né, do governo federal, ele fazer essa questão da suspensão do contrato do trabalho, da redução da jornada do trabalho, e o instrumento que eu lancei mão naquele momento foi justamente a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão ela se deu por 60 dias, dia 22 foi segunda-feira, anteontem, o prazo terminou, eu não tenho ainda, a minha contadora Silvana, ela está aguardando, o doutor Joaquim, eu estou aguardando, e se você tiver alguma informação, já fico muito grato, se alguém tiver, se o governo sancionou ou não, né, a prorrogação dessa medida provisória ou da lei, infelizmente, ou felizmente. Se isso acontecer, a gente tem a capacidade de suportar mais 60, mais 30, mais 90. Caso contrário, eu ainda não tenho uma decisão. Vou reunir, já em primeira mão, digo para vocês, na quinta-feira vou reunir com a diretoria, conselho fiscal, presidência, mesa do conselho deliberativo, até para saber que caminho nós vamos trilhar. Eu não posso simplesmente virar as costas, fechar os olhos para uma história de pessoas que estão lá há 40 anos, pessoas que vivem aquilo dali, né? Então a gente não pode ser ingrato, essas pessoas têm que ser respeitadas. Bom, diante disso, qual foi a minha decisão? Coloquei 42 pessoas, diga. A ideia é manter ainda nesse mesmo regime, possivelmente, né, com a MP reeditada. Eu vou esticar a corda até a hora que eu puder. Eu vou esticar a corda até o quanto eu puder. Agora, lembrando que eu estou com uma inadimplência considerável, né? A gente está aí com uma faixa... Mensalidades, as pessoas saem cortando, entre aspas, o supérfluo
e mensalidades, por exemplo, de curso de inglês, academias, e aí entra no clube também, acabam sendo as primeiras coisas que as pessoas param de pagar, nem sequer tem um aviso, né, Jorge? Porque até se tivesse um aviso, dava para poder prevenir, né? E aí... Você já fez um extrato, né? O que foram as medidas? Primeiro, a gente tomou uma decisão de já no segundo momento do processo de suspensão das atividades, os departamentos nós não cobramos. Porque não é justo você cobrar por uma coisa um departamento que a pessoa não faz uso. Com relação a manter o comprometimento das pessoas com a taxa de manutenção, não há como você abrir mão disso, porque é para manter o clube. Mas a energia elétrica do clube, mesmo ela não sendo aquele consumo do dia a dia normal, mas ela tem um contrato com a CEMIG. E você paga por uma carga de um contrato firmado em consumo de quilowatts. A conservação da piscina, ela tem que ser mantida. Não adianta você querer falar assim, não, eu não estou... Não, a piscina tem que manter em condições. Todas as piscinas. Né? Eu aproveitei o momento, como eu já te disse, fiz uma reforma boa na sauna. E fui catando alguns pontos do clube. Mas, lamentavelmente, e é um dos pontos que eu vou tratar na reunião de amanhã, eu estou com uma inadimplência de 50% a 60%. Uma inadimplência que o sócio proprietário, como você falou, você matou a charada. Eu não tenho dinheiro, eu sofri na pele, a prefeitura, o outro, o comércio, né? Foi todo mundo cortando, está todo mundo cortando, né? Vai cortando e vai ver onde é que vai cortando. E o primeiro que a pessoa faz é justamente suspender o pagamento. Só lembrando que o sócio proprietário e também o contribuinte tem um contrato. E o sócio proprietário ele tem um compromisso estatutário, assim também como o sócio contribuinte. O que a gente vai tentar, e aí vou ser muito sincero, não tenho nenhuma preocupação. Nós fizemos já uma mudança na data de pagamento da mensalidade. Porque com essa dificuldade, as empresas... Lá, né? Quando você entra no site do esporte, está o aviso lá na data, possíveis mensalidades que estavam em atraso, já houve uma movimentação prévia. Isso, o Pitico está mandando um abraço para você, Zé Anísio. Pitico, um abraço para ele. Pitico tá aí na boa vida, saiu de férias e vai aposentar. Eu já falei que eu vou mandar suspender a aposentadoria dele. Mas é assim, o que acontece? Hein? A gente está numa inadimplência. Estamos numa inadimplência que tá difícil da gente encarar, né? Eu hoje posso dizer para você, abril, maio, junho, mesmo a gente tentando fazer das triplo coração, eu estou com quase 80 mil reais na praça, na mão do sócio contribuinte, do sócio proprietário, do individual. Isso para nós, se eu tivesse essa receita e tendo realmente uma queda nas despesas, eu conseguiria inclusive fazer um fluxo para respirar um pouco mais à frente. Hoje eu não tenho como marcar com a folha de pagamento de 52 funcionários do Esporte Clube Juiz de Fora, do jeito que está. Não tenho mesmo. E aí o que a gente fez? Suspendemos a cobrança nos departamentos, prorrogamos, né, até o dia 10 do mês, que é justamente o que você pega, até o dia 10 você pega o quinto dia útil, né, para amenizar essa questão, e concedemos um desconto de 20% em cima de todos. Foi linear, 20%. Isso, inclusive, me deu uma queda de receita, né? Mas, com certeza, eu também tive uma queda na despesa. Mas a receita minha não cobra a despesa. Porque a despesa do esporte é o seguinte, eu tenho que manter o clube em condição de uso. Se amanhã houver uma modificação no processo do Minas Consciente e os clubes saírem da roxa, vier para amarela, para vermelha, para amarela, para branca, eu tenho que estar com as portas em condição, né? Eu tive que manter funcionário. A portaria, eu tive que manter a portaria da Brasil. Mas hoje nós vamos ter que buscar redução de custo. O que está funcionando, o que hoje o esporte tem que manter para pelo menos manter a segurança do local e não deixar, digamos, depreciar ou estragar as coisas que tem lá, né? Porque
como o senhor disse, tem que voltar, o campo vai ter que estar cortado, a piscina tem que ter condições de funcionar, a academia tem que estar tranquilo. Então não dá para abandonar o clube, né? O que o esporte tem funcionando hoje e os funcionários que estão fazendo isso? Parece que você esteve lá no esporte fazendo uma visita, né? Porque realmente, tudo isso que você me disse, a gente está mantendo. A portaria, por exemplo, da Rio Branco, até por uma questão de segurança, nós fechamos a portaria da Rio Branco e estamos mantendo somente a portaria da Avenida Brasil sem acesso. Ah, mas tem gente entrando dentro do clube. Tem, ué. A diretoria tem que entrar. Né? Nós temos outros parceiros que precisam ter acesso ao estacionamento, mas não há fluxo. Os bares estão fechados. Eu até perguntei à prefeitura, eu tenho um bar dentro do clube, eu posso abrir? Não, não posso. Então, a academia, por exemplo, aproveitamos, estamos fazendo manutenção nos equipamentos. A sauna, como eu já te disse, não vou repetir. Enfim, a gente está mantendo o clube. E aí eu preciso manter a parte administrativa. Estou com 2 funcionárias, né? Eu estou com uma funcionária que é a nossa tesoureira e estou com a outra que faz toda essa gestão de pessoas e tudo mais. No mais, eu tenho também, né? Se tiver alguma dúvida, dá para poder ligar para o clube, conversar com alguém. Não é que não tem, a tesoureira está lá, então ela vai esclarecer como é que pode, desconto e tal. Então, é importante a referência também. Isso, o que eu fiz? Justamente, porque a princípio eu ia deixar uma pessoa na administração, mas eu achei que precisaria de mais uma, porque às vezes você está ocupado, você está resolvendo um problema e precisa fazer alguma coisa. Então, eu mantive o mínimo. Eu estou com 10 pessoas dentro do clube trabalhando, que é praticamente o pessoal da manutenção, que é o pessoal que está mantendo o clube limpo. Se você for lá agora no esporte, se amanhã você falar, Jorge, queria ir lá fazer uma visita para ver como é que está, te acompanhe sem problema nenhum e você vai ver. O esporte está limpo, o esporte está... Esvaziamos uma piscina menor agora para poder dar uma manutenção. É impressionante, a gente está entre um corredor de circulação que é a Avenida Brasil e a Avenida Rio Branco. E são avenidas de tráfego intenso e tem o pó do asfalto. Esse pó do asfalto eu tenho que tratá-lo com muito carinho porque ele me acaba com a água da piscina. Entendeu? Então a gente agora está sendo um processo de manutenção para manter toda a piscina limpa, sem dificuldade. Amanhã liberou? O esporte está em condição de receber o seu sócio, receber os seus visitantes, entendeu? A gente vê, luta muito essa ansiedade que as pessoas têm agora, depois de 100 dias de distanciamento social, para quem está fazendo, cumprindo direitinho, sem bater a peladinha de sábado que você citou aí, sem encontrar os amigos, e obviamente o clube é um lugar de concentração e tal. A gente percebe isso. Você recebe muita cobrança nesse sentido. Jorge, como é que é? E o clube? Você acaba recebendo mensagem? Então... Nossa. É isso aí. As pessoas estão ansiosas, porque a questão do isolamento social, do distanciamento, ele vai chegando a um ponto que as pessoas começam a ficar num grau de isolamento que ela não consegue mais ficar isolada. Ele tem que sair, nós estamos discutindo isso no comitê, eu faço parte do comitê municipal do Covid, e a grande preocupação é essa, que é a exaustão das pessoas. E eu vejo as pessoas querendo, o sócio me passa pelo zap, e fica aquela tom da brincadeira, que dia que nós vamos voltar, estou indo lá para a porta do clube que eu vou bater uma peladinha. Tem sócio que tem vontade de apenas entrar dentro do clube. Entrar para poder olhar para aquilo. Isso, para olhar, para poder passar a mão no alambrado, para poder entrar e olhar o clube. Eu queria muito poder fazer isso, mas posso também sofrer algum tipo de sanção em função de estar abrindo as portas do clube. Hoje o clube tem lá 10 funcionários que estão trabalhando. E o Thomas tem me ajudado muito nessa parte da manutenção do clube para a gente tentar. Estamos fazendo, mas o clube está lá. Realmente você tem razão. As pessoas estão com saudade. Eu enquanto presidente, estou com saudade do sócio me elogiar, do sócio reclamar. Faz parte, né? As críticas são sempre bem-vindas. É com elas que você aprimora o dia a dia, entendeu? Mas eu não sei. Dessa ansiedade, a gente teve um episódio aí há alguns dias atrás
que a garotada que você tem lá, aliás, você podia citar quantos garotos são de escolinhas, de natação, vocês têm lá, e que hoje estão em casa, né? Aí a garotada fica ansiosa e os pais ficam ansiosos também, e o pessoal acabou organizando um treininho ali, uma peladinha, inocente no caso, mas que ainda está proibido no Saizonqueira. E aí, como você mesmo esclareceu para a gente do Toque de Bola, que foi fazer essa matéria, o esporte em si não tem oficialmente nada a ver, mas obviamente olha por aqueles garotos como que são filhos de vocês todos, né? Aí entrou pro clube e vira filho de todo mundo que está ali, né? Realmente agradeço essa oportunidade de esclarecer isso aí. Primeiro é o seguinte, eu vou te falar numa relação, mais com relação ao futebol. Nós temos aproximadamente quase 500 garotos. E a gente chama garotos porque serão sempre garotos, serão sempre meninos, né? O seu pai e sua mãe sempre vai te chamar de menino, sempre vai te chamar pelo aquele finalzinho do nome, né? Então, serão nossos meninos, nossos garotos. E um dia, aliás, um dia não, foi segunda-feira agora, eu estava conversando com o Diego, que a gente precisa fazer um levantamento lá e tal, e ele falou assim, Jorge, eu fazendo um bate-papo com os meninos e tal, meninos, né, tá vendo? E ele perguntei, o que vocês mais sentem falta? Você sabe o que eles responderam? Do abraço. Eles sentem falta daquilo. Cara, porque eu sinto falta da peladinha de society no domingo, né? E eles sentem falta de mim, porque se eu não for, não tem goleiro. Entendeu? Então, isso nos deixa muito triste, porque os meninos estão sentindo. E aí, esse evento que foi realizado lá no campo do Tupi, né? Se foi iniciativa de alguns pais, eu também não procurei me envolver nisso, eu quero deixar muito claro, é o direito de ir e vir. Chamou a atenção que os meninos estavam lá com o uniforme do esporte. O uniforme é deles, eles compram, né? Eles podem andar na cidade com uniforme, é um direito deles. Agora, essa atividade que foi, essa peladinha, esse treino que foi, eu só quero deixar claro e te agradecer o momento que nós, enquanto diretor, a gente não teve nenhuma participação nesse processo. Mas também quero deixar muito claro, respeito a tudo e a todos, ok? Mas quero deixar bem esclarecido, nós não tivemos participação nisso. E não será de minha parte que haverá nenhum tipo de retaliação, né? Hoje, por exemplo, você está vendo aí que há uma preocupação por parte do Executivo Municipal de justamente conter essas aglomerações, porque a situação não... Hoje é sensibilizante, né? Pediu na 98 FM de Belo Horizonte que as pessoas, pelo amor de Deus, fiquem em casa, que o prefeito Antônio Alves já tinha feito na segunda-feira também, pedindo a colaboração da população, porque as UTIs estão ficando lotadas, inclusive na cidade quase 90%, lá em Belo Horizonte também acima dos 90%, o Sistema Único de Saúde, que é o grosso do atendimento, digamos, da Covid-19, e realmente é preocupante essa situação, né, presidente? Eu quero, até como presidente do clube, do esporte e tal, que estou, pedir aos meninos, pedir aos pais que compreendam esse momento, compreendam essa dificuldade. Eu sei o quanto deve estar sendo difícil para os pais, para os próprios meninos, se conterem nesse processo. Nossa ansiedade particular, eu tenho um menino de 10 anos, é alimentada pela ansiedade dele que não passa e a nossa somada, e a gente tem que segurar isso tudo. E você faz o quê? Chega um momento que você acaba não tendo mais alternativa para poder, digamos assim, não é enganar, mas tentar ocupar esse tempo dele que ele preenchia em outra atividade. Né? Quer na natação, quer no futsal, quer no vôlei, quer no basquete, quer no futebol de campo, society. E aí chega um ponto que você também vai à exaustão. O que mais que você vai inventar? Porque, vamos fazer isso dentro de casa, tá, mas dentro de casa não é o mesmo ambiente. E foi aonde que o Diego falou comigo, presidente, o que eles me disseram é que eles sentem falta do abraço. Eles sentem falta... A gente sente falta do brigar. Pô, você errou, você chutou errado, você é um pereba, você é ruim. Mas você está ali, você faz parte daquele contexto. E isso realmente faz falta para nós.
O isolamento, o próprio nome já diz, ficar isolado é muito ruim, cara. Mas, infelizmente, a gente precisa fazer esse processo acontecer. Se a gente não ampliar a taxa de isolamento, se a gente não aumentar isso de 60% a 70%, isso é uma visão muito minha, nós vamos ter problema sério em Juiz de Fora, muito sério. Tá, começaram agora, desculpa, talvez. Oi. Mandar uns abraços aqui ao Braulio Reis, que é professor também da garotada lá do Santa Catarina, o Luiz Augusto Alvim, preparador físico da cidade também, aqui o André Gamonal tá falando que tá com saudade das peladas, a Juliana Borges, a Márcia Valentim, todo mundo entrando aqui, participando da live. Legal. Também. Obrigado aí, pessoal. O Gamonal é bananeira que já deu cacho. O Gamonal não joga mais nada, 120 quilos. Não joga mais nada. Eu já falei com ele, vem fazer parte, vem fazer dupla comigo no gol, porque ele tem tamanho, pelo menos já fecha coisa. Mas realmente a gente tem essa dificuldade momentânea. Agradeço essa oportunidade, não estamos encerrando, mas quero deixar um recado, enquanto presidente do esporte, um recado responsável. Ajude a gente a manter o isolamento social. Não está fácil, mas se nós não tivermos esse isolamento, se essa taxa não aumentar e as pessoas ficarem um pouco mais em casa, realmente a gente tem uma curva não muito legal. E uma outra coisa, já começaram a dizer que o prefeito Almas vai decretar lockdown segunda-feira. Não existe isso. Ontem a gente fez uma discussão muito madura no comitê. Algumas restrições poderão acontecer. Alguns reversos poderão acontecer com relação à onda. Porque, infelizmente, a população não está cooperando um pouquinho. Precisava cooperar um pouquinho mais. Mas esse outro lado do tempo que eu já estou dentro de casa. Você imagina uma pessoa que estava acostumada a dar uma voltinha na praça. E hoje ela não pode fazer isso. Né? Então, assim, a nossa situação não é fácil. Eu não sei o que o governador Zema, enquanto governador de Minas, pretende, mas já ouvi dizer que, se caso as coisas não mudarem, a ocupação de leite de UTI, de enfermaria no estado, ele pode decretar lockdown e aí a gente viver um problema muito mais sério, que tem a questão socioeconômica, né? A questão socioeconômica, ela é impactante na vida das pessoas, né? Ninguém é hippie, né? A gente pode vir, eu estou com 68, estou fazendo agora dia 28, 68 anos, eu sou de uma geração que convivi com as pessoas que ainda eram chamadas de hippie, né? E hoje a gente briga, eu não sou hippie, o hippie vivia de amor e comia flor, né? E hoje a gente, a vida precisa ser tocada. Mandar um abraço aqui pro grande zagueiro Fernando Botti, está aqui entrando aqui, ó. Segundo o Ivan, ele tem mais joelhos na vida do que gols. Né? Joelhos quebrados na vida do que gols. Mas, um abraço, Fernando, aí. No Bitpock Off-Road, a gente sempre está encontrando com o Fernando. Aqui, o Fernandão é figura. Presidente, aproveitar que a gente estava falando da garotada, e um desses garotos que deu fruto para o esporte, foi embora e levou a fama, e até esperava-se trazer um pouco de investimento para o esporte para livrar esse caixa aí, chegaria em ótima hora se viesse agora o recurso das transferências do Wesley Jacaré, né, do Wesley, que está hoje no Aston Villa, né, foi para o Clube Bruges, né, então essas duas transferências poderiam gerar. Parece que isso foi uma reviravolta e acabou sendo desfavorável ao esporte, isso, presidente? Eu acho não, né? Quem acha não tem certeza daquilo que fala. Eu digo que realmente foi para nós uma facada, porque primeiro parabenizo aí ao Wesley, ele esteve até conosco, coincidentemente no dia que a gente foi fazer a assinatura dos contratos de adesão, a suspensão do contrato de trabalho, ele estava lá e chamei para ele compor conosco, é um reconhecimento, ele está operado e tudo mais, e aí eu até disse a ele o que tinha acontecido, né? Agradeci muito, né? Porque ele tem seus méritos, o esporte tem os seus méritos, todos os clubes têm os seus méritos, né? A equipe que ajudou ele a construir a família, e ele foi negociado
do Bruges por Aston Villa, e nessa transação o Sport teria aí aproximadamente 150 mil euros. 150 mil euros, a moeda corrente daquele momento, daria em torno de 600 mil reais. Você tira aí a participação da intermediação do advogado, porque tem essa questão legal, e aí o Sport ficaria. Ele foi negociado em 3 parcelas, e então vinha eu fazendo uma expectativa de receber os primeiros 50 mil o ano passado. Infelizmente, a CBF entende, e eu já estou tentando ver juridicamente. Não quero, não quero levar para esse campo jurídico, porque eu acho que nós temos argumentos suficientes para dizer que o esporte tem um direito. Mas a CBF entende que, pelo fato do Esporte Clube Juiz de Fora ter ficado há mais de 10 anos sem disputar um campeonato profissional, nós não perdemos a titularidade de profissional, porque isso você não perde. E aí a CBF, pelo estatuto do torcedor, pela lei do torcedor, ela diz que esse recurso é dela. E com isso eu realmente fiquei assim, sem chão. Não é contar com uma expectativa, não é fazer previsões, mas era uma situação de que o direito é subjetivo, todo mundo acha que tem direito, mas nesse processo a gente tem o direito de ter essa participação, né? E que esse 5% ele tem uma divisão entre os clubes que ele passou. E na nossa parte seria essa a nossa cota parte. Ela já reteve, né, a primeira parcela. Estamos aí com o Dr. Lucas tentando fazer alguma reversão do processo, tentando ver com a Federação Mineira, e realmente isso me deu uma, como é que se diz assim, no bom sentido, me deu uma rasteira a mim, né, e ao Esporte Clube de Fora. Ou dá para buscar algum caminho, reversível quase nunca né? Mas requer um pouco mais de negociação, não dá para contar com esse recurso igual a gente estava pensando que seria mais automático. Realmente, é isso aí, você conseguiu fazer essa análise bem rápida. Vamos eu vou tentar, de todas as maneiras, buscar uma alternativa, uma sensibilização. Digo que não é a Federação Mineira, tá? Que fique bem claro. O recurso foi retido pela CBF. Ela diz que o Estatuto do Torcedor, da lei lá, que regula esse processo, e agora teve uma lei agora que foi, estou até com ela lá, que fala da cota parte de transmissão, agora, saiu essa semana aí, o negócio dos clubes e tudo. E aí eu vou tentar, através do Dr. Lucas, tentar buscar algum contato junto à CBF para ver a possibilidade de resgatar essa primeira parcela. Se você parar para pensar, 50 mil euros, a moeda de hoje está 250 mil reais, não é isso? É um dinheiro considerável. Dinheiro que para conseguir o AVCB e ainda sobra os 150 para completar essa fase difícil. Né? Tirando aí o percentual do advogado, né, porque ele tem ali os seus honorários, realmente esse era o nosso planejamento, porque eu não tenho necessidade de fazer altos investimentos no clube, eu não quero inventar a roda, né? Eu não quero mudar por mudar uma determinada situação. E aí a prioridade seria justamente essa, com esse recurso a gente poder assumir compromissos e de concluir a execução do projeto. O projeto está pronto, falta terminar a execução. Feito isso, poderia chamar a Corporação do Bombeiro para fazer a vistoria, porque passa por uma vistoria e eles vão, através do projeto que você executou, te dar o ok ou não. Ok? Mas infelizmente, mas eu não perco a esperança não, tá? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, tenho muita fé e eu acho que a gente, uma hora vai ter uma boa notícia, né? A gente sabe que o esporte... Diga. A gente está caminhando para o final. É uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, que é aquela tradicional.
o esporte sempre disputou os campeonatos mineiros de base, sempre disputou as categorias sub-15, sub-17. Hoje não tem times de atividade, hoje teria que ter um time profissional para poder disputar essas categorias, e aí já vem tudo em cascata. Qual que é a possibilidade do esporte voltar com as categorias de base, disputar campeonatos, e o profissional do esporte, que todo mundo fica com saudade. E se o professor Márcio Guerra, que é responsável pela minha formação, se eu não perguntar isso, ele vai me puxar a orelha. Não, eu tenho um carinho muito grande pelo Márcio Guerra, né? Eu sei que ele é um apaixonado pelo esporte, a gente se fala de vez em quando nos eventos, nós temos um outro lado aí que a gente está afinando e tudo mais, mas olha, o futebol profissional do esporte, eu não quero passar, estou sendo muito tranquilo, eu não quero passar pela mesma dificuldade que tem passado o Baeta, que tem passado o Tupi. Lamentavelmente, você arriscar num projeto de investimento no futebol profissional, a gente sabe, futebol profissional é muito pesado. Futebol profissional você tem que ter... Estou vendo aí a dificuldade do meu Botafogo. Olha o Botafogo não sabe se vai ser SA, se vai acabar, se vai ser o que é. Então, futebol profissional, eu volto a repetir para você, ó, tem que ter muita responsabilidade. Se eu estiver presidente e tiver um patrocinador que queira investir no futebol profissional do esporte, fica aí o meu recado. Mais uma vez eu repito, eu não tenho nenhuma dificuldade, desde que não haja comprometimento com relação ao nosso patrimônio. Ok? Ok. Falando do futebol de base, né, dos torneios e tudo mais, dos campeonatos, também requer um investimento. E não adianta você criar ilusão, não adianta você simplesmente criar ilusão na cabeça daqueles meninos. Não adianta. Eu digo muito para o pessoal da coordenação, dos treinadores, olha, não vamos vender ilusão. Se tiver a oportunidade de disputar um campeonato mineiro, como disputamos o 13 e o 17 em 2000, foi 15 e 17, uma coisa assim, em 2013, ok, vamos. Mas não fica também barato. Não é você pegar e dar sanduíche para essa criança. Não é você pegar e fazer o pai bancar. Eu acho que a partir do... Oi. Não dá para improvisar, principalmente com criança. Eu acho assim, gente, eu sou pai. O meu filho não foi pro lado do futebol, ele é cirurgião dentista. As minhas outras filhas foram pro lado da educação e tudo mais. Mas eu via o Diogo querendo jogar bola, mas não leva jeito. Então, assim, eu fico pensando o investimento que uma família faz. Agora já a gente está vendo aí o Grego, né? O Grego também está se despontando aí no cenário. Nós temos o Léo Santana, que está numa outra categoria, que é o futsal e tudo mais. Mas, enfim, não vou vender ilusão. Se a gente tiver um patrocinador que a gente consiga manter o futebol, sem problema nenhum. Instalação nós temos. Campo nós temos. Então, eu acho que isso não é dificuldade para o Esporte Clube Juiz de Fora. Mas aventurar, jamais. Presidente, muito obrigado, agradeço para você. A gente está no finalzinho aqui, faltam 2 minutinhos só para encerrar a live. Queria que você deixasse um recado final aqui para o pessoal que está nessa ansiedade, e aproveitando que você está lá no comitê também da Covid, daqui da Prefeitura, deixar uma mensagem final aí em 1 minutinho. A mensagem é de esperança, a mensagem é pedir a Deus que ore por nós, porque num processo bem franco, bem sincero, a situação não está boa e assim não vou aqui assumir nenhum compromisso. O dia que for liberado, pode ter certeza que as portas do clube vão estar lá para receber os seus sócios e os nossos amigos e convidados. E te agradeço imensamente. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente sempre tem um papo. Vamos tornar esse papo mais frequente. Não precisa ficar 1 ano sem se falar, não, né, Jorge? A gente pode ter esse papo oficial. A gente bate papo quando a gente se encontra. Mas não dá para ficar 1 ano sem entrevista. Estou à sua disposição. Só tenho que te agradecer esse momento. Fica tranquilo. Se você quiser fazer uma outra amanhã não, porque eu já tenho compromisso. Mas se você quiser fazer uma no sábado, aí o pessoal vai cansar da gente também. Fico à sua disposição, tá bom? Um abraço a todos aí que acompanharam. Obrigado por tudo. Tá, Jorge. Esse aí foi o Jorge Ramos.
e é presidente do esporte. A gente vai encerrando aqui a live, já tem 13 segundinhos aí. Continuem acompanhando, continuem ligados aqui no Toque de Bola. Um abraço e até sexta-feira na live do meio-dia. Tem muito mais coisa